Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 11 da lição sabatina: administrando em tempos difíceis. Vivemos em tempos difíceis, né? E não apenas na questão econômica, mas na questão moral. O mundo tornando-se cada vez mais violento, mais iníquo, mais imoral, mais corrupção na política, em todos os meios da sociedade. E nesta semana analisamos, né, e vamos fazer aqui um resumo simplificado de que realmente em tempos difíceis devemos confiar inteiramente em Deus, e há alguns passos concretos para fazer isto. O verso para memorizar diz o seguinte: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. O contexto aqui do Salmo 50, versos 14 e 15, é exatamente no tempo do fim. Ofereçamos a Deus enquanto é tempo, sacrifício de louvor, confiemos nele e cumpramos os nossos votos a ele. Os votos batismais, o voto de sermos fiéis a ele, dedicando o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos e o nosso corpo como morada do Espírito Santo. No domingo, colocando Deus em primeiro lugar. Na segunda, eu ia dizer carta, né? No segundo livro de Crônicas, né? No capítulo 20, do 1, o capítulo quase todo, na verdade, do 20, do verso 1 ao 30, relata a história dos inimigos, né? Que se juntaram contra o reino de Josafá, o reino de Israel. E nisso Josafá ele não confiou em si próprio, né? Mas ele foi orar, foi pedir a orientação do Senhor. E nisso veio o Espírito do Senhor, no verso 17, no verso 14, aliás, né? Veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E aí ele disse, né, que a peleja não era de Josafá, mas que ele tinha que organizar o povo, colocar os cantores para louvarem ao Senhor. E interessante é o que a gente vê no verso 20 nesse contexto, né, porque o contexto é exatamente esse. Deus ele manda reunir o povo, mas disse que a peleja não era de Josafá, não era do povo, a peleja era dele. Eu vou ler do verso 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor Jeová, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. A profecia veio para o profeta, ele disse que teriam que fazer, e Josafá, no dia seguinte, ele convoca o povo e ele diz, né, que confie nos profetas do Senhor. Infelizmente hoje, muitos do nosso meio, né, não confiam nos conselhos inspirados da nossa profetisa Ellen White. Conselhos sobre o regime alimentar, conselhos de como você ter uma comunhão mais plena com Deus, conselhos sobre como você cuidar dos filhos, né? Estamos rejeitando os conselhos inspirados da profetisa do Senhor, e muitas famílias e muitas pessoas estão perecendo, e muitas pessoas se desviando da igreja, exatamente porque não estão estudando a Bíblia como deveria, como a própria Ellen White explica, incentiva a fazer, e não estão estudando também os seus livros e não estão colocando em prática aquilo que vem estudando. Então é interessante ver que esse verso, né, crede no Senhor Deus e crede nos seus profetas e prosperareis, porque realmente é num contexto onde, humanamente falando, eles teriam que ir para a guerra, né, pelejar, mas o Senhor disse que a peleja seria unicamente dele, né? Então, que princípios espirituais importantes podemos tirar dessa história nas nossas lutas pessoais, né? Devemos procurar primeiramente o auxílio e a orientação divina antes de agirmos.
O, o Senhor é o nosso favor. O Senhor é em nosso favor. Para isso temos que reconhecê-lo como nosso Deus e buscar o seu socorro. Na parte de segunda-feira, né, confie em Deus e não em seus recursos. Em Crônicas temos a história de Davi, né, que ele foi, primeira carta de Crônicas, ele foi fazer o recenseamento, né, ou seja, a contagem dos homens. Né. Israel parecia que estava ali numa situação, eu não vou dizer que de perigo, né, mas parece que havia ali algum tipo de rumor de guerra. O Davi, da cabeça dele, imaginou que queria ver como é que estava, né, se o povo estava preparado para a guerra, e mandou fazer o recenseamento, mesmo sendo advertido pelo seu capitão, Joabe, mas a palavra dele permaneceu, né, e trouxe, infelizmente, trouxe a praga, né, mostrando também que os pecados ele tem consequência, né, não é porque eu pequei que só o mal vai vir sobre mim, mas as pessoas ao meu redor também terminam sofrendo. A gente vê isso, por exemplo, alguém que é viciado, né, algum tipo de vício, vício de jogo, vício de álcool, vício de droga, né, todos sofrem com isso. Então, Davi decidiu, né, contar os seus soldados, ele confiou na força humana, né, e Joabe sabia que aquilo ali que Davi fez é errado. Então, a lição que fica para nós aqui, nós devemos confiar em Deus, né, e não em nós mesmos, nem no nosso poder, nem na nossa força, nem na nossa riqueza. Na terça-feira, tempo de simplificar. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 ao 12, né, tem uma mensagem muito importante que ele relata da vinda do Senhor e como deve ser o nosso proceder. Eu vou abrir aqui em Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 12, como deve ser o proceder do cristão, sabendo que a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então ele diz assim, manda ler até o verso 12, certo? Mas, porém, ele diz aqui no verso 11, é o verso que eu quero ler. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, aguardar a vinda do Senhor, pois tudo o que conhecemos hoje como mundo será desfeito. Conhecedores disso e do tempo que vivemos, andamos em santo procedimento, porque a promessa é verdadeira e o mundo precisa ser avisado. E hoje vivemos em tempo de viver realmente de modo simples, de repartir e não de querer acumular, certo? Repartir e não de acumular. Sendo cristãos, devemos sempre viver à luz da eternidade. E se formos abençoados com riqueza, nada está errado em desfrutá-la agora, desde que não nos tornemos gananciosos e que sejamos generosos em relação aos necessitados. Devemos lembrar que tudo que acumulamos aqui é transitório, fugaz, e se não tomarmos cuidado, tem o potencial de ser espiritualmente devastador. O Senhor Jesus ele pode voltar, não vou dizer que a qualquer momento, porque sabemos que tem um decreto dominical e o seu povo tem que receber a chuva serôdia. Mas, como costumamos dizer, né, o dia de amanhã pertence a Deus, e aquele que desce à sepultura hoje, o Senhor Jesus já voltou para ele, porque quando ele abrir os olhos, ou ele vai abrir os olhos com Jesus lhe chamando e os seus anjos, ou ele vai abrir os olhos do lado de fora, com a terra já, do lado de fora da cidade santa, né, com a cidade santa já nessa terra, ele vai acordar do lado de fora, né? Então, a vinda do Senhor Jesus realmente está próxima, certo? E saindo do decreto dominical hoje, por exemplo, porque pode ser a qualquer momento pode estourar uma grande crise, e aí sair esse decreto dominical, né? Então a gente tem que estar preparado agora. E nisso entra a quarta-feira, né, que são as nossas prioridades, né? Mateus 6, verso 24 é claro: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um e aborrecer ao outro, né?
Então devemos priorizar a Deus e seu reino e não nos satisfazer com os desejos da carne, não cobiçar o que há no mundo, além de ser transitório, o que há no mundo é mau e ofensivo a Deus. Como diz a primeira carta de João, do verso 2, do capítulo 2, do verso 15 ao 17, falando da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. 3 coisas se manifestam em nosso mundo. E porque o perigo que apresentam às vezes é mais sutil do que imaginamos. Somos tentados principalmente pelos meios de comunicação, TV e redes sociais, a alimentarmos e praticarmos os desejos carnais. E sempre também cobiçar e sermos coniventes com esta vida. O perigo está em achar que isso é normal, visto que a maioria vive desse modo. Então não é normal um cristão, por exemplo, querer ser famoso. A gente tem que mostrar Cristo. Cristo é que tem que ser conhecido pelas pessoas que ainda não conhecem, não a nós. Certo? Tem gente que acha que se sair do ministério, a obra de Deus não vai avante, porque ele é tão importante que ele não pode ser do ministério. Veja que isso é também soberba. Deus não depende de mim, Deus não depende de ninguém para fazer a sua obra. Ninguém é insubstituível aqui nesta terra para a obra de Deus, certo? Então devemos viver de modo puro e santo, aguardando a vinda do Senhor Jesus e nos afastarmos das coisas do mundo. Na quinta-feira ninguém poderá comprar ou vender. É importante porque lá em Apocalipse 13 fala que as questões financeiras se encaixam com a perseguição no tempo do fim, pois será promulgada a lei que ninguém vai poder comprar e vender, a não ser aquele que aceite a autoridade da Igreja de Roma na terra, que é no caso, a sua autoridade no mundo cristão, que é a santidade do domingo, no lugar do sábado do Senhor, o domingo é a invenção humana, no lugar do sábado do 4º mandamento. E quem não aceitar, né, hoje é a marca de autoridade no mundo cristão e brevemente será no mundo todo, secular, certo? E quem não aceitar não poderá comprar nem vender. Não sabemos como vai ser essa identificação, mas sabemos que assim será. Porque o sinal, a marca da besta é algo que é oposto ao sinal de Deus. Se o selo de Deus, o seu sinal é o sábado, entre ele e o seu povo do 4º mandamento, obviamente que o sinal da besta seria um dia da semana, e a história mostra claramente que é Roma e é o dia do domingo, né? A sua marca de autoridade no mundo. Então, se a gente não desenvolver uma fé agora, neste momento, como é que vai ser no dia que vier este decreto, né? Devemos desenvolver agora fidelidade e temor a Deus. No dia da angústia, Ele nos livrará. Como diz o Salmo 50, o verso 14 e verso 15. No dia da angústia, tu me invocarás e eu te livrarei e tu me glorificarás. É interessante também, aqui no comentário da pergunta 6, é dito: não poder comprar nem vender significa não ser capaz de atuar na sociedade. A pressão vai ser enorme. Dia desse, o que foi que Lula falou? Que não é obrigado, ele é contra a vacinação obrigatória. Ele não vai obrigar ninguém a se vacinar. Veja como ele é cínico. Veja o cinismo, né? Eu sou contra a obrigação da vacina, mas também, se você não quiser se vacinar, você não vai poder viver como gente. É o que vai acontecer no tempo do fim. Aquele que não puder comprar nem vender não vai poder viver como gente. Vai ser excluído da sociedade, vai viver como indigente. Porém, a promessa é certa em Isaías 33. O seu pão lhe será certo, o seu pão lhe será dado, e a sua água lhe será certa, e o seu pão lhe será dado. Né? Talvez eu esteja trocando, mas não importa. O pão e a água do povo de Deus no tempo do fim, mesmo com o mundo negando, no tempo do fim, no tempo dessa tribulação, o pão e a água nos serão dados. Os anjos nos servirão. Aleluia. Então não há o que temer, certo? Mas hoje devemos o quê? Manter comunhão com o nosso Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 14, falando
de um segundo dízimo, por exemplo, no verso 22, e o finalzinho do verso 23 diz o seguinte: Deuteronômio 14, verso 22, é dito o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo, ou seja, o segundo dízimo. E no finalzinho do verso 23 é dito: para que aprendas a temer o Senhor Jeová teu Deus todos os dias. Ou seja, o que o povo de Deus devia fazer com a produção a cada ano e por que Deus pediu isso? Eles deveriam doar o segundo dízimo, que era um dízimo destinado aos órfãos, às viúvas, aos levitas também, aos sacerdotes, e fazendo assim eles aprenderiam o temor de Deus, ou aprenderiam a respeitar a Deus, né? Uma das razões pelas quais ele estabeleceu o sistema dos dízimos, né, foi exatamente para que o povo aprenda a temer o Senhor Jeová, seu Deus, todos os dias. Temer ao Senhor Jeová é confiar nele. Deus estabeleceu o sistema de dízimos para nos proteger do egoísmo e nos encorajar a confiar nele. Aleluia. E diz aqui: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Grande é a bondade de Deus para aqueles que o temem, que obedecem à sua lei, que guardam os seus mandamentos, que vivem de modo puro e santo. E na sexta-feira diz o seguinte, né? Embora a Bíblia não condene a riqueza, ela não fala que a riqueza aumenta o compromisso espiritual. Não é porque você é rico que você está sendo bastante abençoado por Deus, Deus está se agradando de você. De maneira nenhuma. E diz mais aqui, né? O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riquezas são a corrente de ouro que os prende a Satanás. Ellen White, Caminho a Cristo, na página 44. Misericórdia. Desde a fundação do cristianismo, nenhuma igreja jamais experimentou tais confortos e riqueza como a igreja em muitos países do mundo desfruta atualmente. A questão é a que custo estão desfrutando, né, dessas riquezas, né? Tal abundância certamente influencia a nossa espiritualidade e não para o bem. Como poderia ser possível, né? Desde quando a riqueza e a abundância material promovem as virtudes cristãs de abnegação e sacrifício? Quer dizer, só acumular, só acumular, só acumular e nada de repartir. Diz assim: voltar para casa onde há 2 geladeiras recheadas com mais alimento do que podemos comer, ter 1 ou 2 carros, tirar férias anuais, fazer compras online, ter o que há de mais moderno em computadores e smartphones pode facilitar o desapego às coisas deste mundo? De maneira nenhuma. Só a comunhão com Deus vai nos fazer com que nós não tenhamos apego a essas coisas, né? Muitas pessoas de classe média que em meio de smartphones, notebook, ar-condicionado e carros de luxo enganam-se o suficiente para pensar que por serem apenas de classe média não corre o risco de ter sua espiritualidade arruinada por sua prosperidade. No mínimo, certo? Aliás, nós temos muitas coisas que nós não necessitamos, certo? De que nós não usamos. Então, temos que ter cuidado com amor às posses materiais, né? Cuidado com o comodismo, certo? E isso pode com certeza nos tirar do céu. Tem gente que se o vizinho comprar um carro novo, ele tem que comprar um carro novo também, que é para não ficar atrás, né? É como se fosse uma competição que não nos leva a nada, né? Não nos leva a nada. Algumas perguntinhas para refletir: quais são as atitudes práticas a tomar além do dízimo que podem nos ajudar a ter certeza de não estarmos nos envolvendo demais nas coisas deste mundo, vivendo de forma abnegada. O que fazemos com o restante dos 90%? Gastamos com bobagem, compramos aquilo que não precisamos apenas para acumular,
ou somos realmente abnegados, né? Chegará o dia que você será tratado, verso 3, aliás, pergunta 3 primeiro, né? O que aconteceria com você se amanhã não pudesse comprar nem vender, por estar na lista dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, em Apocalipse 14, verso 12? O que aconteceria com você amanhã? Será que você iria suportar a prova ou você iria se render, né? Você continuaria guardando os mandamentos de Deus, continuaria na lista dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Chegará o dia que você será tratado, que eu serei tratado, que nós seremos tratados como persona non grata, ou seja, como pessoas não bem vistas, como indigentes, porque é isso que vai acontecer. Aconteceu no passado com os santos apóstolos, com os santos que guardavam os mandamentos de Deus, e assim vai acontecer também no futuro. Então, que Deus seja louvado, que Deus nos prepare. E para a semana é a última mensagem, que é exatamente recompensas da fidelidade. E vai falar também, né, da vida eterna e de vivermos olhando para a recompensa, porque neste mundo é difícil. Temos que passar por uma prova, por um teste. E o teste é ser fiel a Deus e guardar os seus mandamentos. E a lição da escola sabatina vem nos ajudando bastante nessa questão, né, do dia a dia. Vai ser a lição 11 e vai vir puxando também para o tempo do fim essa daqui, as 3 mensagens do Apocalipse. Que Deus seja louvado e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.